Oi, pessoal, como que vocês estão? Mais um Voando com Baleias no ar. Lembrando que a gente está no ar toda quinta-feira no YouTube, no Spotify e também, sempre que possível, sempre que tem como, eu publico, né? Tô tentando soltar os nossos cortes nos perfis do Voando com Baleias, no YouTube em formato shorts, no TikTok e também no Instagram. Então, se você acessar Voando com Baleias nessas três plataformas, você vai ver os cortes aí dos nossos episódios e, lógico, acompanha a gente, acompanha o podcast, siga nessas redes sociais que sempre tem coisinhas sendo soltadas. Gente, é o seguinte, esse episódio vai ser um pouquinho diferente, vai ser um pouquinho menos engraçadão, um pouquinho menos surtado, talvez, do que os outros, vai ter um pouco mais de linearidade, acredito eu, simplesmente porque o assunto pede. E eu acho que setembro, não só o mês de setembro, mas o ano inteiro, pede que a gente se pergunte o que eu sempre falo para vocês no começo dos episódios, que é como você está, como vocês estão. Setembro marca, né, um mês de conscientização aí, de prevenção ao suicídio, né, de cuidados com a saúde mental focados na prevenção e no entendimento, né, de pessoas que estão nessa situação tão crítica da vida, né, tão crítica da saúde mental e com um peso tão grande de viver que acabam, infelizmente, tirando as próprias vidas. Então, isso até tem a ver com o título do episódio, né, antes que o tempo acabe, que eu resolvi trazer para vocês um pouquinho de uma experiência pessoal que tem a ver com Setembro Amarelo, que tem a ver com essa situação que ninguém espera chegar a esse ponto e quem fica não espera ter que lidar com isso pelo resto da vida. Eu tive na minha família, muito recentemente, acho que já faz 3 anos, um caso de uma pessoa muito querida que optou por. Eu não sei se dá para falar optou, mas uma pessoa muito querida que foi embora dessa forma. E durante muito tempo eu fiquei me questionando sobre se eu deveria transformar isso em alguma forma de conteúdo, em alguma forma de exteriorizar isso, muito menos acho que pelo tema, mas muito mais como uma maneira de lidar com essa fase do luto nesse momento específico. Eu acho que quando a gente perde uma pessoa dessa forma, a gente passa por algumas fases, como todo luto, mas são fases um pouco diferentes. O questionamento do se você poderia ter feito algo ou os porquês que a pessoa decidiu fazer isso são muito mais frequentes do que, entre muitíssimas aspas, uma morte normal, uma morte que você meio que esperava, por exemplo. Eu acho que os questionamentos eles ficam muito mais latentes. E ultimamente eu tenho me pegado pensando muito, né, tendo muita saudade em alguma medida dessa pessoa. Eu era muito parecido com essa pessoa de jeito, personalidade, forma de falar, forma de olhar o mundo. A gente conversava muito, né? A gente se dava e não se dava tão bem assim por causa disso, né? Afinal de contas, dois bicudos não se bicam, então os dois eram muito teimosos nos seus argumentos, nas coisas que pensavam. Um tentava ficar convencendo o outro, mas no fim do dia era família e havia respeito e havia amor ali. Eu quero trazer aqui, gente, para vocês algumas reflexões sobre saúde mental, né? Eu acho que a primeira delas é que se você tiver oportunidade, acesso e tiver como colocar isso como uma prioridade na sua vida é extremamente importante. Aquela frase todo mundo deveria fazer terapia não é mentira. Diferente do que muita gente pensa, né? Por exemplo, a geração dos nossos pais pensa que terapia é aquilo mais voltado para pessoas que estão fora do seu estado mental habitual, que estão fora do seu prumo, fora do seu centro. Terapia eu gostei muito da definição que uma criança falou uma vez, acho que eu li isso em algum lugar, que terapeutas, né, psicólogos, nada mais são do que professores de sentimentos.
Então, eu gosto de pensar no terapeuta, na psicóloga, no psicólogo dessa forma. É alguém que vai te ensinar a sentir, vai te mostrar e te apontar coisas que às vezes você não está percebendo. Também gosto de comparar psicólogos como pessoas que vão à sua casa e na sua casa tem um quadro torto. E você nunca reparou naquele quadro torto. Para você estava tudo em ordem. E aí essa pessoa vira e comenta, fala, nossa, esse quadro aqui está um pouquinho torto. E você fala, putz, eu nunca prestei atenção nisso. Eu nunca parei para pensar que esse quadro estava torto. E aí você começa a se questionar o porquê que estava torto, se é a parede, se é o prego, se é a moldura. Mas são pessoas que trazem o olhar de fora para o que você está sentindo e te ajudam a chegar em conclusões, né, te ajudam a chegar em lugares um pouco mais confortáveis. Voltando a falar sobre a questão da prevenção, né, do Setembro Amarelo, eu acho que tem algumas coisas. Eu não vou falar aqui de um ponto de vista muito técnico, gente, mas vou falar de experiência, né, do que eu sinto, do que eu leio, do que eu vejo. Como alguém que teve alguém na família, né, como que teve alguma pessoa na família que infelizmente foi embora dessa forma, eu digo para vocês que a primeira coisa que você deve fazer para conseguir seguir em frente é não se culpar pelo que aconteceu. Não tem como a gente se culpar ou se responsabilizar pelo que aconteceu, porque a gente não sabe o que se passava na cabeça da pessoa que decidiu fazer isso. A gente pode até ter acompanhado, pode até ter visto, pode até ter apoiado, mas no momento fatal da decisão a gente não sabe o que aconteceu. Então é muito complexo você viver com a culpa de acreditar que se você tivesse feito A, B, C, D ou F, poderia ter sido diferente. Poderia como não poderia. Porque no fim das contas a gente não está na cabeça das pessoas, a gente não está sentindo o que elas sentem, a gente não está vendo o peso gigantesco de sofrimento que elas estão sofrendo, que leva até isso. Então eu acho que o grande recado para quem fica e sente a presença da ausência dessa pessoa é não se culpe, porque você pode ter feito tudo que estava a seu alcance fazer enquanto a pessoa estava aqui. Mas, infelizmente, a gente não consegue chegar nesse ponto de compreensão. Essa é a dúvida que permanece junto com o luto. É a dúvida que fica do porquê se chegou a esse ponto, por que houve essa decisão, essa conclusão, por que esse sofrimento chegou a um ponto tão doído que fez com que a pessoa fosse embora. São perguntas para as quais a gente não tem respostas. E falando como alguém que passa por isso frequentemente, a gente precisa internalizar que a gente não vai ter resposta para isso. A gente não vai ter uma solução, um fechamento. O que a gente pode fazer é seguir em frente. Para você que tem uma pessoa que você está percebendo que pode caminhar para essa situação, para esse lugar, eu digo apoie, ajude, dê toda a forma de apoio que você puder. Esteja presente, converse, pergunte, questione, né? Acolha. A palavra é acolhimento. Eu vou ser um pouco repetitivo, mas a palavra é acolhimento, porque é o que essa pessoa está precisando nesse momento. Mas também esteja consciente de que pode ser que, mesmo fazendo tudo que está ao seu alcance fazer, a decisão dela e a opção pela não vida aconteça. E é muito importante que você esteja preparado para isso. Eu acho que para quem fica, a não resposta é uma constante. As não soluções são constantes. Eu mesmo me pego muitas vezes me perguntando, nossa, mas por quê? Por que fez isso? Por que chegou nesse ponto? O que estava acontecendo?
porque a gente só consegue acessar das pessoas aquilo que elas permitem que a gente acesse. Então, é por isso que eu digo da escuta muito ativa, de você ter um apoio psicológico, de você estar ali perto e presente. Mas você só pode fazer tudo isso na medida que a pessoa permite que você faça. Do contrário, ela vai se isolando e ela vai se encasulando. A sua função, né, a função de quem está no entorno, é perceber os sinais, é estar ali pela pessoa, estar presente, dar presença, é sinalizar para ela, muitas vezes, o quadro torto também. Fala, olha, acho que talvez você precise olhar para isso daqui, porque não está muito legal. Vamos olhar juntos? Como que você está? Como você está se sentindo? De que forma eu posso te ajudar? E deixar que ela te sinalize o que ela está sentindo. Não que você fale o que precisa ser feito, porque isso não funciona, né? Mas mesmo diante de tudo isso, é, mesmo com toda a ajuda, mesmo com toda a presença, se acontecer, ficam as lembranças e ficam as memórias que a gente tem. E, e essa constante que revisita a gente de vez em quando, que é eu poderia ter feito algo diferente, eu poderia ter salvado essa pessoa. A resposta talvez seja não. E é importante que a gente saiba conviver com essa resposta também. Porque, do contrário, a gente se sente culpado pela vida do outro. A gente se sente responsável pela vida do outro e nós não somos. A gente precisa e pode ajudar de todas as formas possíveis, como eu falei para vocês. A primeira delas é realmente procurar uma ajuda psicológica, tão logo os sinais apareçam, tão logo os papos comecem a ficar meio esquisitos, a vontade de viver mingue, né? Ela se diminua a um ponto de você não enxergar mais sentido na existência. O outro ponto, para quem está no entorno, é apoiar, estar perto, conversar, não deixar sozinho. Mas, como alguém que ficou, como alguém que foi deixado para trás, eu também quero dar esse recado para você que passou por essa situação. Quero te dizer que você fez tudo o que era possível para ajudar, e eu tenho certeza que sim. Agora é hora de seguir em frente, com as memórias, com carinho, com a saudade que vai ser frequente e com aquele questionamento de vez em quando de por quê. É uma pergunta que vai doer, que você vai se fazer, se você poderia ter feito mais, se você poderia ter feito diferente. Mas é uma pergunta que a gente nunca vai conseguir responder. É isso. De resto, gente, cuidem de vocês, cuidem dos seus, estejam próximos, estejam presentes, incentivem as pessoas a buscarem cuidado, buscarem é, cuidar mesmo da sua saúde mental, visitar um psicólogo. Hoje em dia a gente está com psicólogos, né? A psicologia e a terapia estão muito mais acessíveis, então você tem tanto serviços públicos, né? Tem as universidades que atendem gratuitamente as pessoas, tem aplicativos também que tornam a análise, né? A terapia muito mais acessíveis. É importante olhar para isso, não só como forma de apagar um incêndio, de meu Deus do céu, agora está tudo pegando fogo, está tudo dando errado, eu preciso ir. Não, o preventivo é importante, justamente para que você, quando esses sinais aparecerem, entenda que são sinais de que algo não está certo. E não pura e simplesmente de, ah, meu Deus do céu, agora eu preciso. Então, se você tiver oportunidade, se você tiver confortável dentro de você, é importante buscar ajuda sempre. É importante ir para a aula de sentimentos com esses professores de sentimentos, porque ajuda muito, ajuda demais. E para quem fica é a mesma coisa. É você encontrar um lugar seguro, de entender que tudo que você poderia fazer foi feito. Talvez você não pudesse evitar uma decisão, por mais que você tentasse. Mas tente. Tente, esteja presente.
dê apoio, ajude as pessoas, esteja atento aos sinais. É importante. A saudade fica, a gente lida com ela da melhor forma possível e tenta seguir a vida, tenta seguir em frente. É o que a gente pode fazer pela gente. Bom, gente, esse foi o episódio dessa semana. Eu pensei muito se eu iria falar sobre Setembro Amarelo, como vocês bem sabem, como eu falei para vocês, eu não sou especialista, né, não sou da área da saúde, mas tenho essa vivência que eu gostaria de compartilhar, né, esses sentimentos que compartilho com poucas pessoas e eu achei que poderia, de alguma forma, ajudar vocês. É isso. Sigam o podcast, divulguem, mandem esse episódio especificamente para as pessoas que estão precisando ouvir sobre isso. É importante a gente falar sobre saúde mental, é importante a gente falar sobre esse assunto. Eu sei que é difícil, que é dolorido, mas a gente precisa falar. A gente precisa fazer com que essa informação chegue a mais e mais pessoas, tá bom? Fiquem bem e a gente se vê na próxima semana. Um abraço, até lá, tchau, tchau. Falou.